Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso propósito, como sempre aqui, é alinhar as nossas orações com as promessas que Deus tem em Sua Palavra para a nossa vida. Deus é um Deus que nos favorece, é um Deus que nos libera graça sobre graça dia após dia. E a graça de Deus nos alcança porque Deus é bom, porque Deus escolheu nos abençoar, independente dos nossos méritos, independente da nossa habilidade, capacidade, independente até mesmo de nós fazermos ou não as coisas corretas, porque Deus é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou seu pastor durante esse tempo de compartilhamento da palavra e oração. E desde já eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Venha fazer parte desse grupo conosco aqui, onde todos que estão inscritos nesse canal diariamente têm recebido orações. E nós profetizamos vida, bênçãos e prosperidade na vida de todos aqueles que estão acompanhando aqui diariamente essas mensagens, essas orações. Também te convido a curtir aqui para aumentar o engajamento do nosso vídeo e também que você possa deixar o seu comentário. Quando você comenta, você tem a liberdade de deixar ali também um pedido de oração. Para nós será uma honra poder servir a você através das orações e uma alegria ver Deus respondendo e fazendo milagres na sua vida e na sua família. Também eu quero te encorajar a fazer algo de forma generosa, que é compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Sempre tem alguém que nós lembramos que precisa ouvir uma mensagem da parte de Deus. Algo que traga encorajamento, que traga renovo de fé, que traga esperança em nossos corações. E para que você esteja mais encorajado hoje a fazer o compartilhamento, eu vou sim, nesse momento, te dizer qual o tema, sobre o que nós vamos falar hoje. E nós vamos falar hoje sobre um dos nomes pelos quais Deus é conhecido. Deus é conhecido por muitos nomes. E nós vamos conhecer um deles hoje. E eu te convido a tomar a sua Bíblia aí nas suas mãos agora e acompanhar comigo um texto assim, um texto dramático com um final extraordinário. Um texto que mexe com o coração de todos aqueles que têm filhos, todo pai, toda mãe tem o coração mexido com esse texto, um texto muito forte, mas com um final surpreendente e maravilhoso, como convém aquelas ações de Deus tão extraordinárias. E o texto está ali no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 22, a partir do verso 6. Eu vou introduzir o assunto e vocês logo vão entender. Esse texto fala do momento em que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. Deus pede a Abraão um pedido muito difícil para um pai. E o texto continua a partir do versículo 6 da seguinte forma. Acompanhe comigo. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse para o seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toques no rapaz, disse o anjo,
não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. O nome Jeová Jiré, Deus da provisão. Esse texto é maravilhoso porque parece que Deus muda o seu caráter quando pede que Abraão sacrifique um filho. Mas Abraão tem uma atitude de fé, pois bem ele sabia que Deus mesmo havia dado ele o seu filho. Era impossível aos olhos humanos que Abraão e Sara pudessem ter um filho já em avançada idade. E agora Deus pede esse filho em sacrifício. Abraão tinha certeza que Deus era capaz de talvez até mesmo ressuscitar o seu filho, e Abraão confiou em Deus e subiu ao monte para obedecer essa ordem tão difícil, tão complexa e tão pesada. Mas Abraão sabia quem era Deus. Abraão conhecia o caráter de Deus. E muito antes de subir, Abraão já disse para o seu filho, olha, Deus há de prover para o sacrifício uma ovelha, um carneiro. E quando eles sobem lá, e quando Abraão está pronto para fazer o sacrifício, Deus mesmo, porque o texto fala o anjo do Senhor, e esse o anjo do Senhor é o próprio Deus falando. E eu te digo isso porque no versículo 12, o anjo diz assim, porque não me negou o seu filho único. Ou seja, esse anjo é o que nós chamamos das manifestações de Jesus no Velho Testamento. Jesus ele vem como um anjo e se apresenta a Abraão e ele mesmo diz, não me negou, ou seja, o próprio Deus fala com Abraão sobre a fidelidade de Abraão. Mas o que eu quero cercar com você mesmo aqui é esse pequeno trecho onde Abraão declara, o Senhor proverá, Jeová Jiré, no monte do Senhor se proverá. Deus é o Deus de toda provisão. Deus já tem provido tudo que nós precisamos. Existe um termo chamado providência divina. E a providência divina é exatamente a ação de Deus para dar sustento a todas as suas criaturas. Tudo que Deus criou, Deus mesmo se encarrega de sustentar, de manter. E é impressionante quando nós vemos um momento tão poderoso como esse, onde um dos nomes de Deus é revelado para nós. Deus proverá, Jeová Jiré, o Senhor é o Deus de toda provisão. Então, eu quero te dizer assim, com toda convicção, de forma absoluta, não há qualquer necessidade que nós tenhamos, não há qualquer coisa que nós realmente precisamos, que Deus já não tenha providenciado. Deus já proveu tudo para nós. Ele é o Deus de toda provisão. Ele garante na sua palavra, sobre a sua providência divina, que ele dará sustento a todas as suas criaturas, a tudo aquilo que ele criou. E de uma forma muito especial, Deus provê mais do que apenas para as suas criaturas, mas para os seus filhos amados. Todos aqueles que são filhos amados de Deus recebem da provisão de Deus, recebem de forma abundante, de forma plena. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida, que Deus venha prover sobre nós tudo o que nós precisamos. E eu quero te encorajar nesse tempo agora, nesse momento que nós estamos refletindo nessa palavra. Eu quero te encorajar a invocar o nome de Deus, o Deus de toda provisão,
sobre quaisquer necessidades que você possa estar passando nesse tempo. Não importa o que está te faltando. Deus é Deus de provisão. Deus já criou, Deus já estabeleceu, Deus já deu a ordem para que a provisão que nós precisamos esteja disponível para nós. É importante que nós venhamos a agir com fé, com determinação, com ousadia e nos apropriarmos daquilo que Deus proveu para nós. E nós podemos fazer isso através da fé, através da oração, através da convicção daquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida. No monte do Senhor se proverá. O Senhor levou Abraão para aquele monte e ele proveu para Abraão um sacrifício. É interessante a gente perceber que no momento tão determinante da vida daquele homem, ele não hesitou e ele levou até o monte o sacrifício. Eu quero te dizer, Deus não quer o sacrifício do Isaac. Não. Deus não quer que Isaac seja sacrificado. Deus já proveu o carneiro para o holocausto. Ou seja, Deus quer que você viva plenamente, que você seja abençoado com tudo que Ele tem te dado. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante com tudo que Ele já tem te dado. E quando Deus nos pede algo, quando Deus nos coloca diante de determinados pedidos, o que Deus está fazendo é colocando o nosso coração à prova. E não duvide, Deus prova o nosso coração, sim, não para que Ele saiba o que nós temos no coração, mas para que nós mesmos podemos reconhecer onde está o nosso coração diante das crises. Porque a crise revela o nosso coração, os momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, as crises que nós passamos, revela o que está dentro de nós. O nosso caráter é revelado pela crise. E quando o nosso caráter é revelado, nós podemos fazer as mudanças, alterando, modificando o nosso caráter para nos alinharmos ao caráter de Deus. Mas quando Deus prova o nosso coração e encontra um coração como o coração de Abraão, obediente, disponível, pronto para obedecer e fazer aquilo que Deus nos chamou, certamente nós vamos ver sinais e maravilhas. Nós vamos regozijar, nós vamos nos alegrar de forma incrível e maravilhosa, porque nós perceberemos quanto Deus é bom, e Deus é bom a todo tempo. Vamos orar? Pai, eu quero apresentar nessa hora a vida de cada pessoa que está comigo nesse momento de oração e palavra. Pai querido, essa é a tua palavra que nos garante que o Senhor é o Deus de toda provisão, Jeová Jiré. Ó Senhor, provê na vida de cada um agora, sobre quaisquer necessidades que estejam passando, seja, Pai, na vida financeira, familiar, em sua saúde, seja, Pai, através de uma intercessão para alguém que está enfermo, talvez alguém que tem um enfermo na família, a família se sente impotente, se sente incapaz de fazer algo por aquele que está enfermo agora, mas que eles possam se segurar nesse Deus de toda provisão e receber a provisão de saúde para esse dia, receber a provisão de vida para esse dia. Pai, essa pessoa, Deus, que tem colocado diariamente o coração diante do Senhor e já perdeu as esperanças em algumas coisas que tem buscado, que hoje seja o dia da provisão, que hoje seja o dia do milagre, que hoje seja o dia do renovo, que hoje seja, Pai, o dia das boas notícias, que esse seja o dia, Pai, daquele reencontro, que hoje seja o dia, Pai, daquele dinheiro que estava parado, veio cair na conta, que hoje seja o dia, Pai, daquela bênção que estava, Senhor, para vir há tanto tempo e hoje ela vai se manifestar. Pai querido, que hoje seja o dia das boas notícias na vida de cada um. Pai querido, que aquele resultado
venha sair agora. Aquela pessoa que está esperando, Pai, ser chamada por um concurso público, que hoje seja o dia de ser chamada. Pai querido, que esse que está esperando uma boa notícia do seu médico, que hoje seja o dia dessa boa notícia, porque o Senhor proverá para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado para você que esteve comigo até agora nesse tempo de oração. Que Deus continue te abençoando e que você continue tomando posse de toda a provisão que Deus já disponibilizou para você, para a sua vida e para a sua família. E nós continuamos aqui diariamente seguindo o nosso propósito, orando a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus prover.